Bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Anatólio Arce. Vamos dar continuidade à nossa série de resolução de questões do Magistério História do concurso da ESFESEC de 2018. Essa é a parte 7 do vídeo, que vai trazer a questão. Na parte 7, nós vamos resolver as questões 61, 62, 63, 64 e 65, certo? Se você não viu as resoluções anteriores, peguem aí no nosso canal, tá bom? Vamos analisar logo a questão 61, que vai trazer um extrato de texto adaptado do História do Brasil do Boris Fausto. Vai dizer lacuna, se definiu como uma doutrina nacionalista cujo conteúdo era mais cultural do que econômico. Sem dúvida, combatia o capitalismo financeiro e pretendia estabelecer o controle do Estado sobre a economia, mas sua ênfase maior encontrava na tomada de consciência do valor espiritual da nação, assentando em princípios unificadores. Deus, Pátria e Família era o lema do movimento. Quando você fala nesse movimento em si, ele está falando de Deus, Pátria e Família. Tem um movimento, certo, que fala sobre Deus, Pátria e Família no período analisado pelo Boris Fausto. Lembrando que o Boris Fausto analisa a década de 1930 no Brasil, tá? Ele é especialista nesse período histórico. E nesse período, a ideologia ou o lema do movimento que falava Deus, Pátria e Família é o integralismo. Certo? Não é o anarquismo, não é o comunismo, não é o anarcossindicalismo, também não é o trabalhismo. Sendo assim, na questão 61, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 62, certo? A questão, melhor dizendo, 62 vai trazer o seguinte enunciado para nós. Vamos ler. O tênue processo de industrialização teve início ainda no período monárquico. A República viu crescer a quantidade de empresas industriais em níveis ainda não registrados. Assinale a opção que contém a caracterização correta a respeito das condições das atividades industriais, das demais atividades econômicas e dos grupos sociais com elas envolvidos durante a Primeira República. Certo, lido o extrato de texto, assinale bem a essa questão que ele está falando. Assinale a opção que contém a caracterização correta a respeito das condições das atividades industriais, das demais atividades econômicas e dos grupos sociais a elas envolvidos durante a Primeira República. É importante ler o enunciado com atenção, tá bom? E a questão 62 vai trazer a alternativa A. A alternativa A vai dizer que o crescimento da indústria em São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, mesmo adquirindo grande importância para a economia nacional, não evitou que o café continuasse a ser a grande expressão da economia do período. Essa alternativa está correta, certo? Por mais que tenha ocorrido um crescimento industrial nesse período histórico, certo? Do final da monarquia e do começo da república, esse crescimento era incipiente. Então, o Brasil continuou até meados da década de 1950 muito centrado na economia cafeeira. Então, esse desmonte foi sendo feito na segunda metade do século XX. Então, nesse período histórico, havia um crescimento da indústria. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, com cada vez mais importância, mas eles não evitaram que o café continuasse a ser a grande expressão econômica do período. Na questão 62, a alternativa A está correta. Vamos ler as demais alternativas para nós descobrirmos o que há de errado com elas. Certo? O fator definitivo para que as atividades industriais, alternativa B no caso, o fator definitivo para que as atividades industriais superassem as atividades agrárias do café foi o deslocamento da mão de obra dessas últimas para os parques industriais paulistas. Tome cuidado com essa alternativa, porque esse deslocamento de mão de obra ocorreu do campo para a cidade, certo? Mas não foi somente pela atividade industrial, foi também porque ocorreu um processo de migração muito grande. Tá? Então, essa transferência não ocorreu nesse momento histórico aqui, tá bom? Ocorreu o quê? Na segunda metade do século XX. Tanto é que o Brasil, em 1930, ele tinha ao redor de 30% da sua população na cidade e 70% no campo. Em 1970, isso daí era invertido, era 70% na cidade
e 30% no campo. Certo? Então você já analisa esse processo, esse boom em 40 anos de mudança de um país marcadamente agrário para um país marcadamente industrializado. Certo? Então, ou urbanizado. A alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer que apesar da crescente influência política dos grupos industriais sobre os governos, as atividades industriais não conseguiram hegemonizar a economia, pelo menos até a chamada Revolução de 1930. Tome cuidado com essa alternativa, que o erro dela está bem aqui, ó, quando ela fala que apesar da crescente influência política dos grupos industriais sobre os governos, não havia uma crescente influência política dos grupos industriais sobre o governo. Pelo contrário, o governo era extremamente influenciado pelos cafeicultores, certo? Pela elite agrária desse período histórico, agrária escravocrata, e depois uma elite agrária já no período da República, certo? Mas quando ele fala que as atividades industriais não conseguiram hegemonizar a economia, pelo menos até a chamada da Revolução de 1930, isso é um fato. Certo? Portanto, a alternativa C está equivocada. A alternativa D vai dizer que as grandes lutas políticas da década de 1930 foram o sintoma das divergências profundas entre os setores industriais e as camadas agrárias vinculadas com o café. Tome cuidado com essa alternativa, porque até um certo ponto ela está correta. Por exemplo, as grandes lutas que ocorreram, o movimento, por exemplo, vou citar o tenentismo, mas houve outras divergências políticas bem pesadas na década de 1930, eram sim um sinal de profunda divergências políticas, mas não entre os setores industriais e as camadas agrárias. Era uma divergência entre os vários setores da elite política brasileira, sobretudo da elite civil com a elite militar, com os militares, certo que eram adeptos ao movimento tenentista. Mas essa é uma outra discussão mais profunda que não cabe a ser feita aqui. Portanto, a divisão não se dava nesse momento histórico entre industriais e as camadas vinculadas ao café, certo? A alternativa D, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer que o crescimento industrial, sobretudo após a Segunda Guerra Mundial, estabeleceu uma camada de industriais influentes e desvinculados politicamente das camadas agrárias. Olha o que ele está falando, ó. Industriais influentes desvinculados politicamente das camadas agrárias, o que foi decisivo para que os governos passassem a adotar políticas de natureza protecionista. Essa alternativa está totalmente equivocada. Por quê? As camadas agrárias não eram desvinculadas das camadas industriais. Pelo contrário, muito do dinheiro ganho pela elite agrária foi investido em indústria também. Certo? A indústria brasileira sofreu um certo impulso pelo dinheiro que vinha da elite agrária. Eu sei que houve a quebra da Bolsa de 29, que debilitou bastante eles, mas muito da incipiente indústria brasileira daquela época era bancada ou incentivada pelas camadas agrárias. Portanto, na questão 62, a alternativa correta é a letra A. Vamos agora à questão 63. A questão 63 vai trazer esse enunciado para nós. Vai falar sobre o Coronel, um personagem político de grande vulto durante a Primeira República, tomou conta da memória popular, sendo geralmente representado nas obras literárias, nos filmes e novelas, como um homem rústico, autoritário e brutal, dispondo sempre da vida dos habitantes de sua região ao seu bel prazer. O estereótipo, embora não seja criado no vazio, vulgariza e é empobrecedor na história. Sobre a figura do coronel e do coronelismo, analisa as assertivas e posteriormente assinale a opção correta. Com essa questão aqui, se você ler o livro Coronelismo, Inchada e Voto, do Victor Nunes Leal, com atenção, você já consegue resolver essa questão. Essa questão foi tirada, digamos, de uma pessoa, obviamente, que elaborou, leu Coronelismo, Inchada e Voto, do Victor Nunes Leal. Anotem aí, Coronelismo, Inchada e Voto, Victor Nunes Leal. Bom, vamos analisar as assertivas 1, 2, 3 e 4. Vamos lá. A 1 vai dizer o seguinte, ó, o poder dos coronéis, embora tenha tido sua maior expressão na Primeira República, principalmente após a política dos estados implantados no governo Campos Salles, não é datada e nem se restringe à República. As origens do coronelismo estão sedimentadas no Império e têm seu declínio com o processo de urbanização e industrialização de meados da década de 1940. Essa alternativa está correta, tá? Ela está em linha com o que diz a literatura. No livro do Victor Nunes Leal,
Coronelismo e chave de voto, já mencionado, ele fala que o coronelismo é, antes de tudo, uma estrutura, certo, que envolve o poder no Brasil, certo? Uma estrutura que vai desde o local até o nacional. Então, quando ele coloca que as origens do coronelismo, elas estão sim sedimentadas no Império, certo? E ela só passa a ser desmontada por meio do processo de urbanização, quando a figura do coronel passa a ter menos poder, certo? Portanto, a alternativa 1 está correta. Vamos ver a alternativa 2. A alternativa 2 vai dizer que o poder dos coronéis, embora estabelecido por uma rede de tráfico de influências e compromissos, não criava uma dependência mútua entre os coronéis e seus servidores, posto que os seus recursos políticos e econômicos desobrigavam-os a atentar aos interesses e fidelidade do seu potentado. Está equivocada essa alternativa. Havia sim uma dependência mútua entre os coronéis e seus servidores, lembrando que o coronelismo é, antes de tudo, uma estrutura de poder que vai desde o poder local até o poder nacional, na visão de Vitor Nunes Leal. Certo? Portanto, a alternativa 2 está equivocada. A alternativa 3 vai dizer: para entender o papel dos coronéis é necessário identificar as bases econômicas e sociais que lhe davam poder, bem como o lugar que ocupavam na estrutura política e sua função entre os grupos proprietários. Correto? Se você só vai entender o papel dos coronéis se você identificar a base econômica e social que lhe dava poder, que era a terra. Certo? A base econômica e social era a terra. O domínio da terra era onde se fundamentava o poder do coronel e o local que eles ocupavam também na estrutura política e sua função entre os grupos proprietários. Essa alternativa está correta. A alternativa 3 está correta. A alternativa 4 vai dizer: a expressão homem de valor, homem de posição, implica na aceitação do poder social privado dos coronéis durante a Primeira República, no reconhecimento da necessidade do uso do seu mando político como essencial para a manutenção das hierarquias sociais, também está correto, certo? Portanto, a alternativa 4 também está correta, sendo assim, é correto a 1, a 3 e a 4. Qual é a alternativa que indica que a 1, a 3 e a 4 está correta? A alternativa E, sendo assim, na questão 63, a alternativa correta é a letra E. Certo? Vamos agora à questão 64. A questão 64 vai trazer o seguinte enunciado para nós, também conhecido como penúltima questão da nossa série de hoje. Certo? Vai dizer o seguinte: questão 64. A questão 64 vai trazer esse enunciado: a forma de governo republicana no Brasil não estabeleceu, seja no momento de sua fundação, seja nas décadas seguintes, muitos direitos importantes para a vida dos trabalhadores. A escravidão legal fora extinta, a cultura cafeira se expandira e a atividade industrial aumentara em progressão geométrica no período da Primeira República. Assim vieram lutas, congressos de trabalhadores e organizações políticas que passaram a reivindicar a criação e manutenção de direitos. Assinale a opção que contém uma característica própria do período e das temáticas dessa abordagem. Está falando da forma de governo republicana. Vamos entender a questão. A questão está falando o quê? Da Primeira República, certo? Daquele período histórico ali que é o início da Primeira República, após 1889. Vamos ler a alternativa A. A alternativa A vai dizer o seguinte, que sob a influência dos anarco-sindicalistas, os movimentos dos trabalhadores no Brasil na década de 10 tiveram como principal motivação de luta a ampliação dos processos eleitorais e a participação política do parlamento. Essa alternativa está equivocada. A principal bandeira de luta desses movimentos anarco-sindicalistas nessa época era a ampliação dos direitos trabalhistas. Tá? Lembrando que esse é considerado, essa luta, esse movimento, o locus daquele movimento que levou à consolidação das leis do trabalho já num outro contexto, na década de 1940. A alternativa A, portanto, está equivocada. A alternativa B vai dizer que os movimentos reivindicatórios oriundos das fábricas recentemente instaladas foram impulsionadas diretamente pelos comunistas durante a década de 1910. Essa alternativa está equivocada. O peso dos comunistas nesses movimentos era muito incipiente. Grande parte desses movimentos, eles eram movimentos
anarcossindicalista, como fala a questão anterior, certo? Então, quando ele fala que esses movimentos eram impulsionados pelos comunistas durante a década de 1910, ele está totalmente equivocado. Tanto é que quando se fala em comunismo no sentido, né, de Estado Nacional mesmo, é década de 1920. Por quê? Nessa década aí é que ocorre a Revolução Russa. A Revolução Russa vai ocorrer em 1917, certo? Ela está totalmente fora de contexto. Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C vai dizer no momento em que ocorreram as grandes greves operárias no Brasil, nos anos finais da década de 1910, que é as greves lá de 1917, a influência narcossindicalista experimentava já uma decadência significativa. Tome cuidado com essa alternativa, porque de fato é o contrário, tá? A influência narcossindicalista ela experimentava o seu auge nesse período histórico e não a sua decadência, certo? A alternativa C está equivocada. E a alternativa D vai dizer que a Constituição de 1891 funcionou como instrumento de entorpecimento para os trabalhadores das grandes cidades. A exemplo do Rio de Janeiro, cuja década de 1890 foi de significativa apatia política e reivindicativa. A alternativa está equivocada. Por quê? Porque você não pode dizer que a Constituição de 1891 ela deu direito aos trabalhadores. Para entorpecer os trabalhadores, teria que dar certas garantias para eles. E a Constituição de 1891 não ofereceu garantias aos trabalhadores que constituições futuras no Brasil lhes ofereciam, certo? Portanto, a alternativa D está equivocada. E a alternativa E vai dizer que ocorreram movimentos reivindicatórios e rebeliões também no campo, sendo que parte desses teve natureza messiânica. Essa alternativa está correta. Foi nesse momento histórico em que você tem movimentos reivindicatórios e rebeliões que ocorrem no campo, certo? Sendo assim, muitos deles de natureza messiânica, um deles é a Guerra de Canudos, tendo Antônio Conselheiro como uma figura messiânica. Portanto, na questão 64, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 65, também conhecida como última questão da nossa série de hoje, vai trazer o seguinte enunciado. Nas cerimônias de comemoração de 1º de maio, no estádio Vasco da Gama, no Rio de Janeiro, um contingente grande de operários e da população em geral reunia-se para ouvir Getúlio Vargas. Esse iniciava seu discurso sempre com a frase "Trabalhadores do Brasil", e logo após anunciava algumas medidas favoráveis aos trabalhadores. A cerimônia descrita fez parte da construção da figura de Vargas como protetor dos trabalhadores através das políticas trabalhistas. Sobre essas políticas durante o Estado Novo, observe as afirmativas e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Ela é uma questão um pouco complicada. A alternativa 1 vai dizer o quê? Lembrando, pessoal, que você tem que contextualizar, tá? Estado Novo. Nós estamos falando do período de 39, de 1937, melhor dizendo, de novembro de 1937, de 1937 a 1945, que é considerado o período extremamente ditatorial do varguismo no Brasil. E nesse momento histórico, as greves e os lockouts foram proibidos, certo? Nós estamos falando do Estado Novo, nós estamos falando da ditadura do Estado Novo, certo? Portanto, a 1 está correta. A 2 vai dizer que o Fundo Social Sindical permitiu o controle do sindicato pelo Estado, através da figura do pelego, muitas vezes usando os recursos do Fundo Social Sindical para financiar ministérios e até campanhas eleitorais. Essa alternativa também está correta. Vargas entorpeceu os trabalhadores, ele controlou no fato os trabalhadores por meio da criação de um sindicato vinculado ao Estado, ou seja, através da figura do peleguismo. Hoje em dia essa figura é meio complicada nos meios históricos, entre os estudiosos dos movimentos sindicais, mas o que essa questão está querendo dizer está correto, tá bom? A alternativa 3 vai dizer que as políticas trabalhistas tiveram grande êxito devido à falta de maturidade política dos trabalhadores, sendo facilmente convencidos pelos discursos propagados nas ondas de rádio. Tome cuidado com essa alternativa. Quando você fala que as políticas trabalhistas tiveram êxito devido à falta de maturidade política dos trabalhadores, isso é um grande simplismo, certo? Não existe essa de falta de maturidade dos trabalhadores
com relação à política. Isso daí é uma explicação simplista que não faz com que você enxergue o quão complexo era a relação entre varguismo e sindicalismo durante o Estado Novo. Isso aí, inclusive, já ofereceu-se várias teses de doutorado, vários trabalhos, vários artigos científicos. Essa alternativa ela está equivocada, tá bom? E a alternativa 4 vai dizer que a construção simbólica de Getúlio Vargas como protetor dos trabalhadores foi eficaz por lançar mão das cerimônias e do uso dos meios de comunicação, mas também por se amparar nos benefícios sociais reais reivindicados pelos trabalhadores ao longo do tempo. Essa alternativa está correta, tá? Ela está completamente correta. Fizeram uma construção simbólica de Vargas como protetor dos trabalhadores. E os meios de comunicação estatais foram usados de maneira, certo, descabida, destemida, foi usado de maneira desenfreada para reforçar essa imagem de Vargas como o protetor dos trabalhadores. Só que ele também não fazia essa imagem por si só. Ele reforçava essa imagem por meio de benefícios sociais reais, o que foi a consolidação das leis do trabalho. Foi um exemplo. Sendo assim, as questões, as afirmações 1, 2 e 4 são as corretas. Qual é a alternativa que fala 1, 2 e 4? É a alternativa E. Portanto, na questão 65, a alternativa correta é a letra E. Curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos. Até mais.